Boa noite, pessoas. Boa tarde ou bom dia, não sei o momento em que vocês terão acesso a esse vídeo. Eu sou a professora Ilma e hoje eu vou abordar um assunto com vocês sobre o ensino comunicativo de português como língua adicional. O material já foi enviado para o e-mail de vocês, né? E a gente vai começar com o material da Ana Cláudia, que é o português como língua estrangeira ou segunda língua, certo? E são diálogos com duas pesquisadoras. A organizadora do material foi a Ana Cecília Cosi Bison e Cláudia Hilsdorf Rocha. E o que elas abordam aqui neste material? Elas abordam exatamente a questão do português ser utilizado, né, como língua estrangeira, muitas vezes, e em outros momentos como língua adicional. E a gente vai começar entendendo, né, o que é que ela quer dizer com esse trabalho. Aqui vocês vão lá diretamente na página 22, aonde está intitulado Lusofonia, Língua Adicional e Proposta de Ensino, uma reflexão sobre a área de português como língua adicional. E é com a Margarete Islater. Não sei se a pronúncia está certa, mas vamos lá. E o que a Margarete aborda aqui para nós? Né? Ela fala sobre essa questão, sim, de usar essa terminologia de língua estrangeira. Porque ela fala que a primeira vez que ela usou essa terminologia num texto escrito foi referentes a curriculares no Rio Grande do Sul. Nós sabemos, né, de praxe que, por questões políticas, no caso, se tem o português de Portugal, né, em alta conta. O nosso português brasileiro, ele veio aparecer tem pouco tempo, né? E nós sabemos que tem essa questão de questões políticas, no caso, né? Ela ressalta aqui no trabalho dela, pessoas, a questão de você, para fazer um intercâmbio, você tem que fazer um exame, né? A Sebrasp pede para fazer um exame de proeficiência. E aí ela ressalta a questão sobre a língua. Por exemplo, nós temos inúmeros países que falam o nosso português, que falam a língua portuguesa, no caso, né? Cabo Verde, Moçambique, Angola, né? E como que o nosso português ela pode ser uma língua adicional ou uma língua considerada uma língua adicional e considerada uma língua estrangeira, né? Ela ressalta que a partir do momento que nós estamos numa escola, que nós vamos para a escola, nós estamos tendo o nosso português como uma língua, uma segunda língua. Porque quando nós nascemos e temos contato com a nossa família, nós já aprendemos, né, um tipo de português. Misturado, dependendo de onde veio o seu pai, de onde veio a sua mãe, né? O que ocorre? Ali já acontece um bilinguismo nato, porque é uma língua que você utiliza no seu dia a dia. Então, essa é a diferença. Você vive a língua, que a sua língua é adicional. Você vive a língua. Na sua língua do ensino comunicativo, que ela vem a ser como uma segunda língua, você aprende ela na escola, né? Então, ela ressalta muito essa questão. E ela coloca que os seus vários estudos sobre isso, né? Ela vê muita contradição. Por exemplo, no intercâmbio. Na questão do intercâmbio, mesmo países falantes como Cabo Verde, foi comentado, Moçambique, são países que falam o português. Mesmo assim, é tido todo um processo, é preciso fazer uma proeficiência, digamos assim,
para poder fazer um intercâmbio. E Portugal não necessita fazer isso. Se uma pessoa de Portugal, um português, for fazer intercâmbio em qualquer outro país falante da língua portuguesa, ele não precisa, né? Então, ela acha que tudo bem fazer essa proficiência, porque nós sabemos que muda, por mais que seja o mesmo idioma, são culturas diferentes, são acentos diferentes, significados de algumas palavras totalmente diferentes. Então, sim, tem que ter esse cuidado de fazer uma proficiência da língua. Só que ela pensa que seria o quê? Teria que ser para todos, né? Muito interessante a visão dela. Ela fala aqui na página 25 sobre essa questão, né? Ela fala que, na verdade, a linguagem ela é uma disputa, é um espaço de disputa, é um conflito, né? E interessante que isso já ocorre de estado para estado, né? Ou seja, nós sabemos dos nossos estados brasileiros e isso ocorre de estado para estado. Imagina de país para país, né? E a questão da linguagem, ela é uma coisa muito interessante, porque quando se fala de língua, se fala de classe, se fala de raça, se fala de gênero. Não é só a língua, entendeu? Então, a língua adicional, ela é bem complexa, não é só simplesmente é uma língua vivida, você vive essa língua, né? Diferente da segunda língua, que vem a ser o português também, que é uma língua aprendida na escola, né? E nós sabemos que tudo isso tem a ver com a colonização, né? Com termos de politicagem, né? É tipo é como se fosse uma elite, né? O português de Portugal tem alta conta por isso, porque é como se fosse uma elite. Quando foi feita a colonização, colocaram o Portugal acima. Por quê? Porque eles foram os colonizadores, né? E aqui, né, nessas pesquisas, temos aqui uma entrevista. E nessa entrevista, a Fernanda, ela pergunta, né, para a professora Margarete, que é perita no assunto, é bacharel, tem doutorado e é pesquisadora dessa língua adicional, do português como língua adicional ou do português como uma segunda língua. E ela pergunta assim, se há um desequilíbrio entre países e comunidade dos países de língua portuguesa. E aqui ela ressalta, na página 26, né, que ela acha sim que existem as duas coisas. Que, por um lado, toda a trajetória de estar buscando entender a história, e a circulação dos usos da língua, ela acha que há diferença entre países em relação à potencialidade da ação por meio dessa língua, que cada um sabe de si, né? Dos privilégios e das tensões que as línguas podem causar. E aí ela menciona o caso de Cabo Verde, Moçambique, Angola, né? E qualquer um outro espaço que se fale a língua portuguesa. Então, aqui ela fala que vários espaços ela pode ser diferente e que num país continental como o nosso é muito diferente. Ela fala também das suas experiências de trabalhos com indígenas na universidade. Ela fala que tem lugares que falam a língua portuguesa, né? Só que no seu convívio ali eles falam uma outra língua, uma língua materna. E o que acontece naquele momento ali, eles se utilizam mais dessa língua adicional do que do português. E aí o português ele fica em desuso. E aí ela até pergunta, né? Então, o porquê de usar o português, a língua portuguesa? Então, tem essa diferença. A diferença da língua portuguesa como adicional é uma língua vivida. Ela vai variar de países, ela vai variar de raça, ela vai variar de gênero, ela vai variar de cultura, né? Já no outro material que eu trouxe para vocês, né?
que fala sobre o conceito da língua materna, segunda língua e língua estrangeira, e os falantes de línguas allochtones minoritárias do sul do Brasil. Se nós formos olhar, né, o nosso olhar, a gente imagina ser a mesma coisa, mas não. Não é. Nós temos sim a diferença da língua materna, que é quando aprendemos ali no convívio da nossa casa, nós aprendemos essa língua. Nós temos a língua que se aprende, né, na escola, que vem a ser uma segunda língua. Nós temos a língua estrangeira. Nós temos os falantes, né, nativos, podemos dizer assim. E aqui nesse material, a autora Karen Pupp Spinaci fala sobre o assunto. Vamos aqui direto no conceito, que eu achei assim de uma importância gigantesca. Não que as outras partes não sejam, é muito bom ler, principalmente o resumo histórico, para que nós venhamos entender um pouco mais sobre essa questão, né? Porque para nós entendermos a questão de uma língua adicional, entendermos a questão de uma língua, né, por exemplo, o português como segunda língua, nós teríamos que entender, né, todo o contexto histórico, certo? E aqui a autora fala, né, de diferentes, que ela ressalta a diferença, no caso, dos conceitos de segunda língua e língua estrangeira. E ela fala que a língua materna é tratado pela maioria dos autores como uma denominação um pouco óbvia. E esse deve ser realmente de mais fácil denominação que os outros, segundo a autora está dizendo aqui. Porém, pouco se encontra definições para o termo, né? Não tem essa definição. E ela fez um estudo, e nesse estudo, 1970, essas pesquisas ela foi denominada como de MUES, né? No livro de Spratt, acredito que seja isso a pronúncia. E lá, o que acontece? Contém essa definição que é bem antiga, né? E por isso cheia de lacunas, mas que apresenta dois fatores importantíssimos, que é a justa posição com o conceito primeira língua e o fator identitário, que é o que carrega. Ou seja, aqui também ela converge com a nossa autora Ana e Cláudia, que a língua de ensino comunicativo de português é uma coisa, né? E a língua adicional vem a ser totalmente diferente. Por quê? Porque a língua portuguesa que aprendemos na escola vem a ser a nossa segunda língua, né? E a nossa adicional é aquela que nós vivemos. E interessante que tem um dado momento que ela fala aqui que as crianças ou jovens podem aprender uma língua adicional fora de casa. E em casa tem uma língua adicional, na escola vem a estudar a língua, né, como segunda língua, e no seu convívio social, ela tem uma língua adicional. Nas questões midiáticas já vem a ser uma outra língua adicional. Então, é uma pluralidade de línguas extraordinária. Então, hoje fica aqui, né, a nossa explicação sobre o ensino comunicativo de português como língua adicional, né? Foi colocado aqui também o que vai acontecer. A gente vai fazer um trabalhinho, né? A gente vai pesquisar. Eu trouxe 2 materiais aonde falam sobre a questão e eu quero que os meus alunos pesquisem também, façam suas pesquisas, né, sobre mais materiais que falam sobre o assunto para nós nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, né? Futuramente irá ser feito um trabalho, né, que será exposto, assim como eu estou explicando, dando uma aula para vocês, né, sobre essa diferença do português
do português comunicativo, do ensino de português comunicativo e o ensino de português como língua adicional, né? Então, a gente vai querer essa pesquisa, no caso, eu vou querer toda essa pesquisa e que no nosso próximo encontro vocês também venham participar, socializando as pesquisas que fizeram e o que vocês acharam relevante, né? Vamos lá contribuir, vamos convergir, tudo bem, ou divergir, né? Estamos aqui para socializar. Bom, pessoas, é isso. Peço a vocês que leem o material na íntegra. Vocês só vão estar ganhando. É maravilhoso, tá? E nos vemos na próxima mini aula sobre o mesmo assunto ou sobre outro, tá? Tchau para vocês.